Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos nessa noite estão felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo seu amor, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 23, versículo 44 ao 49. Lucas capítulo 23, versículo 44. Quantos acharam e podem dizer amém? Amém. Não outra coisa senão amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor, na qual, na minha versão, está escrito assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galileia estavam longe, vendo essas coisas. Feche seus olhos. Deixou o esplendor de tua glória, sabendo destino aqui, aleluia, estava só ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano
secou. Não há estrela no céu. A andorinha não voa mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas ore comigo, soberano Deus, poderoso, eterno Pai. Te apresentamos essa mensagem nessa noite. Se não fosse o teu amor, não estaríamos aqui. Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, não estaríamos aqui. Seja conosco, Pai. Quebra as barreiras, Senhor. O Senhor deixou esplendor da sua glória. Fale conosco nessa noite. Amém. Podeis tomar assento. A cruz de Cristo. É bem verdade que no sistema atual vivemos, o estabelecimento da ordem que há, ele nos diz que existe um paralelo e um ensino para formar tal. Veja bem, quando falamos de sistema, falamos que uma boa reflexão sobre a filosofia, ela só pode acontecer se ela não só estiver no âmbito acadêmico. Uma boa conversa sobre uma filosofia social, ela precisa estar nos parâmetros sociais. Pois bem, ao questionarmos como e o porquê dos pensamentos e ações, já estamos crendo que estamos filosofando. Como e os porquês? A filosofia antiga, ela é mais antiga do que a própria história de algumas civilizações. A humanidade em si começou a filosofar desde cedo. Desde muito cedo, você vai ver tribos nômades tendo que expor algumas ideias e criar filosofias para reger sociologicamente a toda a sua comunidade. Pois bem, o certo para formarmos uma boa reflexão filosófica distinta e em pensamento, precisamos entender que os antigos gregos são considerados os pais da filosofia. Bem, as principais especulações filosóficas dos gregos eram natureza e os fenômenos físicos. Por favor, abaixe o fundo do céu, está muito alto. No pensamento grego, ao tratar-se do ser humano, sobretudo a condição a qual era relacionado como o cosmo, como eles entendiam. O ser humano veio do cosmo, uma ideia entre Platão e entre Aristóteles. Uma difusão de ideias que foram descamadas para tentar trazer um núcleo, para explicar de onde viemos, para onde vamos. Mas essa questão se tornou algo maior. Ou seja, se viemos de algum lugar, quem nós somos? Por que existimos? Para que existimos? Se tornou a pergunta social. Então, de fato, quando queriam organizar a cidade, os atenienses transformaram no centro cultural essas discussões. E dessa forma, a questão ética, política e da vida humana era discutida em praças públicas.
De tal forma que frequentemente levavam às praças e discutiam e tentavam dialogar. Só que nunca tinham uma resposta. Porque a filosofia discutida, ela não tem a intenção de lhe trazer uma resposta clara, mas sim de te fazer perguntas e você, de forma dissociativa, tenta achar uma resposta. Pois bem, assim estava o povo e assim estavam as comunidades. Os gregos começaram a difundir isso pelo mundo. E uma das maiores questões de relevo nesse período era o problema da verdade. O que é verdade? Quem é a verdade? O porquê da verdade? Existe sim a verdade? E se existe a verdade, aonde está a verdade? Quem criou a verdade? A verdade é parâmetro de quê? E quem criou parâmetros para verdades? São muitas interrogações e poucas respostas. Então, o mundo antigo, assim como nós conhecemos, entre os gregos, babilônios, entre os egípcios, entre os israelitas, entre todos, estavam fazendo as mesmas perguntas. Mas entre os israelitas tinha aqueles que conheciam a verdade, mas não sabiam aplicar a verdade. E entramos então numa difusão na qual os atenienses tentaram trazer forma. Veja bem, eles pensando em trazer um questionamento e não obter respostas, criaram um grupo chamado os sofistas. Diga comigo, os. Se tiver alguém aqui, por favor. Os sofistas. Muito bem, você está prestando atenção. Concluíram que a verdade, aquilo que todos anseiam conhecer, simplesmente não existia. Segundo os sofistas, essa verdade que todos procuram não existe. Não existe a verdade. A pura, então, verdade não existe. Então seria abordado a atenção de todos naquele momento. Se não existe a verdade, essa solução dos sofistas iria trazer consequências éticas tremendas. Veja bem, para eles, se não tem certeza sobre o que quer que seja, jamais se pode afirmar categoricamente, entenda isso, que é ação boa ou má, uma ação moral ou imoral, ela seria capaz de dizer. Ou seja, a sociedade não tinha capacidade de dizer se é bem ou mal, ou se é moral ou se é imoral, um ato. Tudo se torna uma questão de ponto de vista. Tudo na vida dele se tornou uma questão de ponto de vista. Então, se alguém pratica algo, eu não posso dizer que ele matou e ele cometeu um crime. Eu posso dizer que ele matou, mas qual é o ponto de vista? Por que ele matou? Então não existe o certo ou errado em cima disso. Então se tornou essa sociedade sem verdade. Sociedade sem verdade. Nessa perspectiva, as ações de matar, roubar, mentir foram consideradas boas e sujeitas a práticas consideradas ok. Então eu posso fazer o que quiser? Sim. As noções se esvaziaram-se e assim emergiu-se um completo relativismo moral. Parece a nossa sociedade. As pessoas fazem o que querem. Roubam, matam, destroem. Os políticos fazem o que querem. Pessoas, autoridades eclesiásticas fazem o que querem. Com dinheiro, sem o dinheiro. Com a vida, sem a vida. Com o poder e sem o poder, eles fazem o que querem. Então entramos num relativismo moral. Naquela época, imagine agora. Então o mundo antigo está perdido, sem saber o que é a verdade. Veja bem. Para chegarmos a entender como solucionar esse sofisma que tomava conta do mundo antigo, desde a época dos gregos até a época de Cristo, temos que entender a doutrina do homem. Se olharmos Gênesis capítulo 2, versículo 7, veremos lá escrito assim: e o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, e assim o homem foi feito alma vivente. Sim, ali está feito o homem. Você já sabe a história, mas aí tem uma pergunta, já que tratamos de um pouco de filosofia. Por que o homem foi criado? Talvez a sua resposta seja: não, o homem foi criado para procriar, ter família e viver na terra e... Não. O boneco criado no chão, talvez seria isso. Mas aquele boneco, quando recebeu fôlego de vida,
sopro de vida de Deus, ele foi criado para outras questões. Então, em Gênesis, entendemos que Deus cria o homem para a sua glória, desde o princípio. O homem foi criado para adorar, para revelar o amor de Deus à terra, para mostrar a majestade e a grandeza do Deus a qual servimos. Tanto que esse fato nos assegura algo importante, que somos importantes para a glória do Deus Todo-Poderoso. Se a verdade para os gregos era que eles não entendiam que havia um relativismo moral, para Deus existia uma verdade, que Ele é sobre todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A verdade é, quem é Deus? O homem foi criado, e se esse fato nos assegura que somos importantes para Ele, não fomos criados para qualquer coisa. Não estamos aqui sem valor algum. Existe um valor implantado em nós, e foi Deus que colocou. Agora temos que descobrir que valor é esse. Pois bem, para isso precisamos saber qual é o nosso propósito nessa vida. O porquê fomos criados? Para a glória de Deus, para a honra e glória do nome dele. Mas qual é o propósito disso tudo? Deus nos criou com um propósito de glorificá-lo. Amém? Sua boca fechada hoje está xingando Deus, na verdade. Aleluia. O seu silêncio xinga Deus. O seu modo de agir em casa, de modo negligente, xinga Deus. Se você quer viver e saber qual é o seu propósito, glorifique a Deus em suas ações. Se você quer saber como é o propósito da sua vida, pregue a palavra de Deus com a boca e sem abrir a boca. Quer saber qual é o seu propósito? Saiba que o brilho que habita em você ilumina lugares. Então não esteja escondido. Deixe a luz de Deus brilhar entre as trevas. Estamos entendidos? Glória a Deus aqui hoje, então não vai ser proibido. Aleluia, também não vai ser proibido. Esse é o nome do Senhor, não vai ser proibido. Não esquece isso. O seu propósito é esse. Igreja é lugar de treinamento, assembleia que faz em fio. Você aprende aqui para amanhã fazer lá fora. O seu maior tempo é no trabalho, em casa, em meio à sociedade. E se eles buscam a verdade, eu quero saber quem tem a verdade aqui. Aí eu quero dentro do seu peito. Aleluia. Eles procuram saber qual é o sentido da vida. E talvez você chegou com essa pergunta: qual é o meu propósito nessa vida? Será que ela vai passar a cozinhar todo dia, fazer a mesma rotina? Se essa rotina te incomoda, é porque você não entendeu que dentro dessa rotina Deus tem propósito. Você não entendeu ainda que dentro de rotinas o Senhor faz diferença. Preste bem atenção. Vou dar continuidade. Mas quando falamos de relacionamentos, nós falamos que homem e mulher se relacionam. E dentro de rotina, relacionamentos parece que estão quebrando. A rotina quebra relacionamentos. Muitas pessoas falam: não aguento mais essa rotina com essa mulher, com esse homem. Com Deus não. Ele está dentro de você. E não tem jeito de quebrar a rotina de adorá-lo todo dia. De todo dia dar glória ao nome dele. Não se canse de adorar. Não se canse de glorificar. Não se canse de dar a ele honras e glórias. Não se canse. Não se canse, porque a sociedade todo dia vai praguejar falando: esse emprego não presta. Todo dia eles vão falar: essa sociedade está acabando. O mundo está terrível. Não dá para criar os filhos. Não dá para ter um carro. É imposto alto. Nossa, não dá, a saúde está precária, segurança nem se fala, está um caos, não sei para que nasci, não sei por que eu vim ao mundo, não sei por que, qual é a verdade da minha vida. Aí Deus na sua vida fala assim: se não fosse o meu amor, ninguém estaria vivo, mas por causa do meu amor você pode fazer a diferença. O mundo pode falar que está o caos, mas o mesmo Deus que vê o caos que nós estamos vendo é o que traz a solução. A mudança de cultura que nós queremos na música, na arte, que nós queremos em todos os lugares, tanto na pintura quanto nas expressividades,
no teatro, quanto na TV, na novela, no filme, depende de nós. Você pode sim ser um ator, você sim pode ser um músico, você sim pode fazer qualquer coisa, mas tudo que façais para a glória de Deus. Não vamos mudar a cultura só extinguindo eles, temos que trazê-los para a consciência de Cristo. A mudança que queremos no mundo começa em nós. E não me adianta querer que o meu trabalho mude se eu não mudo. Não adianta querer que a minha família mude se eu não mudar. Eu preciso entender que o meu propósito nessa terra é glorificar a Deus. E tudo que eu faço, eu tenho que entender da palavra dele, porque tudo que eu faço muda o ambiente no qual eu vivo. José chegando no Egito, preste bem atenção. Ele chegou como escravo. A mulher de Potifar adorou ele, acusou ele depois de uma tentativa de estupro. Ele foi preso, na cadeia. Ele estava na cadeia fazendo o quê, irmãos? Eu acho que ninguém leu a Bíblia hoje, há muito tempo. O que José estava fazendo na cadeia, irmão? Trabalhando a palavra. Nós temos tempo, pode falar. O que você acha que ele fez, pastor Antônio? Dentro de um presídio, um homem conhece a palavra de Deus, pregando a palavra. Ele estava preso. Vem cá, José era justo. Qual é o propósito de estar aqui? Perguntaria José. Talvez perguntou. Só que lá na cadeia tinha um copeiro e um padeiro, 2 presos. De repente os 2 sonharam. E agora vem cá, como é que você conta um sonho para alguém? Você só conta um sonho se você souber que a pessoa pode te ajudar. Se alguém pode me ajudar, eu vou lhe contar o sonho. Se não pode, prefiro guardar para mim e sofrer calado. Alguém chega e fala para ele: olha, eu sonhei, eu estava com pães na cabeça, e aí de repente veio os pássaros e comeu. Ok. Aí vem outro e fala assim: não, eu sonhei que eu estava servindo vinho, e sim, eu colocava na taça e servia para Faraó. Ok. Ele chega seriamente e diz assim: ó, você vai morrer. E você vai voltar a servir a Faraó. Passou-se um tempo. José, sem entender nada, um dia ele é chamado. Faraó lhe conta o sonho. É vaca magra, é vaca gorda, espiga magra, espiga gorda. Ninguém sabe interpretar. O cara que estava na cadeia, entendendo o propósito de vida que é adorar o nome do Senhor, diz para ele, o Faraó, o que deveria ser feito. O que aconteceu? Deu tudo certo. Propósito de vida. Está tudo ruim agora? Lembre-se de ler a palavra e lembre-se de servir a Deus, glorificá-lo. Porque mesmo num calabouço preso, Deus pode te arrancar de lá e te colocar com os grandes. Não se esqueça disso. Então, entendendo sobre isso, temos que entender, como se diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Entenda o seguinte: o seu propósito é ter vida e vida em abundante. Salmos capítulo 73, versículo 25 e 26, está escrito assim: o que temos nós no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti, Senhor. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. O que tenho eu na terra além de ti, Senhor? O que você tem mais? Carro? Isso passa. Casa passa. Saúde passa. Corpo passa. E o que sobra é o Senhor. Então nós o adoramos por causa disso. Conhecer a Deus é deleitar-se na excelência do seu caráter. É a atitude do nosso coração regozijante no Senhor, nas lições de vida que Ele nos dá. À medida que glorificamos ao Senhor, desfrutamos da sua presença, a sua real presença, quando glorificamos o nome dele. Das criaturas na terra, nenhuma delas
recebeu algo importante. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O meu cachorro que está lá em casa não foi feito à imagem de Deus. Os cavalos lá na roça também não. A baleia não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem a barata que você tem tanto medo também não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nada. Nem uma rocha, nem as águas, nem as nuvens. Nada. Nem a bela flor de um campo foi feita à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus foram feitos o céu e você. Nós consistimos, sabe em quê? Capacidade intelectual, a capacidade de raciocínio. A imagem de Deus em mim e você está restaurada por causa de Cristo. Lá no Éden ela estava intacta. Mas entenda o seguinte: Satanás atormentou até o homem pecar. E lá a imagem de Deus foi distorcida. Satanás pensou que tinha vencido, mas Satanás não imaginava o seguinte: a imagem de Deus no Éden foi distorcida, mas não perdida. Nós ainda temos o caráter de Deus, ainda temos a autoridade, ainda temos Deus dentro de nós. Satanás distorceu o homem lá, mas o homem não perdeu, não, a imagem de Deus Todo-Poderoso. A doutrina do pecado é o segundo ponto tratado. Falamos de filosofia, de criação do homem, agora do pecado do homem. O estado de rebelião do homem contra Deus não pegou Deus de surpresa. Deus estava desapercebido quando chegou no jardim para chamar Adão? Não! Ele sabia o que tinha acontecido, porque desde a eternidade ele já tinha predeterminado o que acontecesse. Então, o pecado será definido como uma falta de conformidade às leis morais de Deus. A imoralidade, a falta do caráter, de hombridade, tudo isso começou ali no Éden e foi perpassando. Entenda o seguinte: quando entendemos os atos isolados da nossa vida, como roubar, matar, destruir, assassinato, ele vem, ele mancha essa imagem. Nós somos feitos na imagem e a semelhança de Deus, tudo isso mancha. Aquelas atitudes que são contrárias às atitudes de Deus também mancham. Você lembra, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, os 10 mandamentos, quando diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva do teu próximo, nem seu boi, nem sua jumenta, nem coisa alguma ali. Você vai poder lhe pertencer, que pertence a ele, você poderá cobiçar. Isso tudo é pecado que mancha e distorce a imagem de Deus no homem. Mas entenda, a culpa herdada, ela ficou com nós. Em Adão teve o pecado, e essa culpa continua conosco. Filosofia tratamos da criação do homem, do pecado, agora da culpa herdada. Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo quê? Como por um homem um pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos os homens pecaram. Quer entender por que você sofre? Porque lá atrás, Adão e Dona Eva pecaram. E o pecado trouxe a morte, e a morte as consequências. Só que para o mundo da filosofia dos gregos, como explicar que isso é uma verdade? Eles achavam que foram criados no cosmos. Havia um relativismo moral. Temos que entender que para os gregos saberem
o que era verdade, precisava a verdade descer para vir à terra. Não adiantaria uma discussão filosófica. Precisaria de um ato para mostrar que a verdade existe. Quando Paulo refere-se sobre o pecado herdado de Adão, e tratando no contexto geral desse texto de 5 de Romanos, versículo 12, Paulo está dizendo que Adão era o determinador de todo um fracasso da humanidade, de uma distorção da imagem de Deus. Mas ele faz um comparativo entre Adão e Cristo, que é interessante. No parágrafo inteiro você vai ver o relativismo e o tratamento que Paulo dá entre Adão e Cristo. Agora eu vou começar a mensagem de Deus depois dessa grande introdução. Lucas, no capítulo 23, versículo 44, nos conta uma história surpreendente. Mas antes disso, podemos olhar para essa história e nos deleitar. O homem recebe a notícia que o Cristo Salvador veio ao mundo. E sim, Jesus veio ao mundo. Jesus veio para salvar a mim e a você. Sim, Jesus Cristo nasceu, cresceu, aos 33 anos de idade. Ele está pregando o Evangelho. Depois de curar, salvar, libertar, depois de tudo, ele começa a dizer aos seus discípulos, que serão seus futuros apóstolos: a minha hora é chegada. Diga comigo: a minha hora é chegada. Imagine você estar sendo discipulado e Cristo está na nossa frente. Você é discípulo de Jesus e você, depois de tudo, do Sermão da Montanha, você participou com ele do partido do pão dos pães, multiplicação dos pães e peixes. Você viu ele descendo no tanque e curando quem estava doente. Você viu o cego vendo. Mas agora ele diz que a hora dele é chegada, que ele vai morrer. Imagine que do seu lado Pedro está. E Pedro diz que não precisa disso, mas ele diz: a minha hora é chegada. Sim, a minha hora é chegada. Quando ele diz que a hora dele é chegada, ele precisa mostrar que a verdade nasceu. Mas a verdade precisa morrer para testificar a gregos, a romanos, a egípcios e a judeus, e a todo o povo e a toda a humanidade, que a verdade, ela nunca morre. A verdade nunca morre, mas ela precisa existir, não para uma contemplação, mas para um entendimento. Para entender a verdade, preciso entender que a verdade, ela vem junto com o amor. Para ter a verdade, o amor precisa de justiça. E além da justiça, precisamos também de algo, um significado para isso. Veja bem, agora Jesus Cristo está começando a semana. A semana de Jesus começa no domingo e a sua entrada triunfal em Jerusalém. E galhos e ramos de oliveira são balançados. E o povo diz: ó, bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Lindo e maravilhoso. Lá vai o jumentinho levando a Jesus, balançando as suas orelhas e dizendo: rapaz, olha o povo aí balançando os galhos para mim. E o jumentinho se sentindo um tal em Jesus em cima dele. E o povo fala: ó, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o domingo que antecede o grande dia. Lá vai Jesus. Passou o domingo, segunda-feira. Jesus vai até o templo e faz uma purificação. Terça-feira, os discípulos e apóstolos dele estão todos reunidos, todos com ele. Só que o seu coração começa a se entrar de angústia, porque na terça-feira, a autoridade de Jerusalém
começam a persegui-lo. Jesus ensina os seus seguidores por meio das parábolas. Só que a terça-feira vai terminando. Os gregos querem encontrar Jesus e conversar com Jesus. E aí eles começam a conhecer a verdade. Nesse mesmo dia, quarta-feira. Vai chegando a quinta-feira. Na quarta-feira terminando, onde não se há muito registro, mas a quinta-feira vem chegando. Jesus chama todos e faz a sua última ceia. Ele diz: esse é o meu corpo partido por vós. Interessante, é um processo que tem que se passar, mas nem todos estão assim conscientes do que está acontecendo. Judas já está totalmente preparado. Ele calculou tudo. E depois dessa ceia, Cristo vira para ele e fala: vai fazer o que você tem que fazer, Judas. Antes eles ficaram interrogando um ao outro: quem será que vai trair a Jesus? Quem vai trair o mestre? Lá se foi Judas. Quinta-feira, a última ceia, Jesus fala com os discípulos no cenáculo. E Jesus senta e ainda fala da grande aflição que vai sentir e vai para o Getsemane. Isso é na quinta-feira. A verdade para os gregos é uma. A verdade para os judeus é outra. A verdade absoluta é Cristo. Quinta-feira, Jesus Cristo está no Getsemane. Acompanhe comigo a dor do mestre no Getsemane. Eles estão chegando, caminhando no Getsemane. Jesus, com 11 discípulos, porque um já tinha ido vendê-lo. Lá vai o meu e o seu mestre, com uma dor na alma, porque naquele momento ele sabe o que está por vir, mas Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, ninguém mais sabe. Sobe Jesus, deixa-os embaixo descansando e manda 3 subir com ele. Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Vem com Pedro, Tiago e João. Veja tudo escuro naquele mar frio. E lá vai o seu mestre, caminhando. Para e diz: vamos orar. Ajoelhou-se todos para orar. Mas Jesus se retirou do meio deles. E sentindo a angústia, foi orar no canto. E ele, João está dizendo que ele foi orar a primeira vez. Ele orou e falou: Deus, afasta de mim esse cálice. Se possível, tira ele de mim. Depois vem uma vida. Mas todavia, seja feita a sua vontade. Volta Jesus e encontra os crentes do Minaslândia tudo dormindo. Ele volta e pergunta o que está acontecendo. Não pudesses orar comigo 1 hora? E os crentes do Minaslândia começam a balbuciar e falar: eu sei. Volta a segunda vez, relatos de João. Só que dessa vez ele vai orar, e segundo a medicina, algo extraordinário acontece com ele, não dá para se explicar. Ele começa a suar gotas de sangue. O seu Jesus está sofrendo por você antes de você nascer. E está seu Jesus lá orando, chorando. E outra vez a oração é feita: Senhor, passa de mim esse cálice. Se possível, retira ele. Mas todavia, seja feita a sua vontade. Volta ao Jesus. E está o Elias, o pastor Antônio, a pastora Glória, dormindo. E Jesus olha e fala: gente, não pudesses velar comigo de novo. Mas agora está de noite. Nós não estamos conseguindo orar. Estamos cansados. É muita luta, muita dificuldade. É a rotina do dia a dia, eu não vou poder orar. Sai Jesus de novo, seu mestre. Vai orar. Dessa vez ele ora, repete a oração.
e volta. Quando estão todos reunidos, ele fala: agora vocês podem ficar de pé. E eles ficam de pé. Aí ele fala: a minha hora é chegada. Nessa hora, lá de trás vem vindo Judas, o nosso irmão, o nosso amigo, tesoureiro, chegando, abraçando Jesus e dando um beijo no rosto. E saindo. E nós, os discípulos, olhando sem entender nada. E Jesus gritando para os homens que estão vindo com porretes, com a voz, e dizendo assim: a quem buscais? Jesus gritou. E lá no meio do mato eles começam a gritar: a Jesus o Nazareno. Jesus, com a voz de autoridade, diz assim: eu sou. E todos caem por terra. Aleluia! Glória a Deus. Todos nós levantamos e Jesus diz: deixe-os, eu sou a quem vocês estão buscando. Nessa hora corre todo mundo, nós corremos. É nessa hora que ninguém orou, todo mundo corre com medo. Lá pega o meu e o seu Jesus. Acompanhe o destino do nosso mestre para o julgamento. Lá está indo Jesus, levado algemado a Anás, um dos sacerdotes. Chega a noite, Anás prende a Jesus no pátio e lá começa a interrogar: é você o rei dos judeus? É você aquele que destrói o templo e constrói em 3 dias? E mudo e calado está o nosso mestre. Lá fora está o meu e seu irmão Pedro, numa roda se aquecendo. Uma mulher chega e pergunta: e aí? Não é você um dos discípulos dele? Pedrão, o crente mais santo entre nós, diz assim: eu não sou nada dele, nem eu conheço. Ligou a Jesus. Vai passando a noite, tiram de Anás, agora leva Jesus para Caifás. Jesus passou por 6 períodos de julgamento. E lá vai o seu e o meu Cristo, depois de tomar porretada na cara, para Caifás. E quando ele chega, Caifás olha para ele como sumo sacerdote e diz: é você que diz ser o rei dos judeus, o filho de Deus? Jesus disse: eu sou o filho de Deus. Ele diz para ele: blasfema! E bate na cara do nosso mestre. Leve ele a Pilatos. E acorrentado sai arrastando o meu e o seu Jesus. Acompanhe o meu seu Jesus no meio das ruas de Jerusalém. Homens e mulheres, crianças, cuspindo. No domingo passado estavam aplaudindo e dizendo: santo. Hoje estão cuspindo e batendo no meu e no seu Cristo. Lá vai o meu e o seu Cristo. Chega para o grande. E quando chega, o romano olha para ele e diz assim: por que trazem esse homem aqui? Porque ele pecou contra a nossa lei, está chegando a Páscoa e nós não podemos matá-lo. Mas ele diz ser rei dos judeus. E segundo a corte romana, somente César é rei. E ali vai o nosso Cristo. E começa o interrogatório. E vão interrogá-lo. Enquanto estão interrogando, o grande romano chega e diz: não encontrei nele culpa alguma. E eles dizem: mas não pode ser, ele é culpado. Quarta fase, culpado. O romano diz a eles: não tem como eu fazer nada, mas vou lhe dar uma opção. Está aqui Barrabás e está aqui Jesus, o Cristo, o rei dos judeus. Reúna o povo, e o povo reunido eles dizem: querem que eu solte Jesus? E o povo diz: não. E os crentes da igreja Batista da Luiz estavam longe vendo. Querem que eu solte a Barrabás? Sim.
E começaram um coro grande dizendo: solte a Barrabás, crucifique a Jesus. Solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Nesse momento, Pilatos lava as mãos e diz: açoitem a Jesus Cristo. Nessa hora, amarram a Jesus a um tronco. Os soldados romanos fazem as coroas de espinhos, colocam em sua cabeça. E segundo a história, o chicote romano, ele tinha de 6 a 8 curvos. Em cada ponta tinha bronze e ferro e pedaços de ossos curvados. E ali, o soldado, o meu tamanho ou maior, forte, pega o chicote e solta a primeira chicotada. A primeira chicotada agarra nas costas de Jesus. E imagina a dor. Tem até uma imagem, se puder botar o vídeo da chicotada. Ele toma a primeira chicotada. E para tirar o chicote, eles arrancam. E vem pedaços de carne. Esse é o meu e seu Cristo, que é a verdade, sendo morto por mim e por você. Não é bonito a cena. Lá está o seu Cristo. Depois de estar apanhando, tomou a segunda, a terceira, a quarta, vai tocando, a quinta. São 8 pedaços de couro batendo e agarrando e arrancando. Tente contar comigo. A sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª, a 15ª. Troca, porque o homem cansou, mas o meu Jesus não. Vem um com mais sede de sangue e toma a 16ª, toma a 17ª, toma a 18ª, a 19ª, a 10ª, a 20ª, a 21ª, a 22ª, a 23ª, a 24ª, a 25ª. Troca, porque ele cansou, mas o meu Jesus está lá resistindo por mim e por você. A verdade prevalece. Chega o terceiro com mais sede de sangue e bate. 26ª, 27ª, 28ª, suado e cansado. Ele continua. 29ª, 30ª, 31ª, 32ª. Vira ele, estica as pernas. Vamos. Terceira, 34ª, 35ª, 36ª. Está seu Jesus perdendo corpo, sangue, por causa do nosso pecado. 26ª, 37ª, 38ª. Todos olhando e falando: não é possível. Ele não abriu a boca 1 minuto para nem blasfemar e reclamar. 38ª, 9ª, 40ª. Chega! Peguem ele. Tragam ele. Quando trouxeram o meu Cristo, todo desfacelado, pegaram um pano vermelho com couro de púrpura, jogaram sobre o seu corpo e o deixaram da sexta de manhã até a hora de saída. Colocaram espinho, coroa de espinho em sua cabeça e falaram: está aí o rei dos judeus. Bateram em sua cabeça com uma cana e o deixaram. Daqui a pouco vem Anás, Caifás, vem todo mundo e diz: mande esse Jesus ir para o caminho do Gólgota. Lá vai o meu seu Cristo, sem força, todo desfacelado, carregando partícula, a parte de cima da cruz, todo sangrando, machucado. Lá vai ele caminhando, e lá vai o soldado: anda! Tu não é o rei! Levanta! Vamos vir aonde?
Lá vai no meio o seu Jesus, está lá, chorando e falando, aqueles irmãos lá da Lagoinha, para ser salvo precisa do meu sangue. Para ser redimido precisa do meu sangue. Lá vai o Senhor Jesus. Esse aí é o Senhor Jesus tomando pancada. Cuspe. Blasfêmia. Pedras. Quando ele pensa que não vai aguentar, alguém puxa Simão Sirineu e fala, ajuda esse fraco homem a carregar. Mal sabia ele que o homem mais forte carregava em si, não o madeiro, mas a culpa e o pecado da humanidade estava aí nos seus ombros. Lá vai o mesmo seu pecado nas costas de Jesus, o sangue, a dor. E ele vai caminhando. O que é isso, Elias? Justiça e execução da retidão de Deus. Lá vai caminhando o meu Jesus. Entenda. É justo. A justiça caminho do matadouro. Lá vai Jesus. Senhor, Senhor Jesus caminhando. Acompanhe comigo. Aquela estrada, o sol e o sangue do Senhor Jesus ficando no caminho. Olha isso aí. Por mim e por você. Feito assim. A cruz do Salvador, madeiro, pesada ficou. Lá vai o Senhor Jesus, uma rua de cruz. Lá vai subir, chegando perto do Gólgota, sem forças. Ele olha, e cadê os irmãos do Meslândia que não oraram por ele? Que eram fiéis a ele? Cadê quem aplaudiu? Ninguém. Mas o caminho do sacrifício, ele é solitário. Deita o madeiro, joga o Jesus sobre o madeiro. E na hora que joga Jesus sobre o madeiro, não pregaram a palma da mão, pegaram um punho, encostaram, e um prego de 17 centímetros. É isso aqui. Põe no punho e toma. Pá! Então um pouquinho. Pá! E o sangue e a dor. E Jesus olhando, dizendo, é por aquele povo. Estica o outro punho de Jesus. E outra vez. Pá! Justiça de Deus. Para que eu e você fôssemos perdoados os pecados. Aí você não dá valor, na igreja não quer vir, orar não quer, jejuar não quer, falar de Jesus não dá, está cansado, está com depressão, está com um monte de problema. Mas isso tudo, como diz Isaías, ele levou sobre ele. Você tem a solução nele, mas você não quer. Estica Jesus, coloca no madeiro maior, prega-se os pés um em cima do outro em posição de declínio. E agora, para não morrer sufocado, levanta Jesus, coloca no buraco, e está o seu Cristo de braços abertos, segurando desde o meio-dia, na ponta do pé, todo ferido, com farpas de madeira entrando na ferida, a dor incomum, e ele está sofrendo por mim e por você, para não morrer sufocado. Ele está lá. Justiça de Deus. No perdão dos pecados dos crentes arrependidos, favor que Cristo nos fez através da sua expiação. 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para que nos perdoe os pecados e nos purifique de toda injustiça. Jesus no madeiro está estendido. E agora vem a parte, o amor de Deus, incluindo a misericórdia e a graça dele. Lá está Jesus,
ferido, machucado, um cordeiro de Deus, e do lado dele está 2 ladrões, um à esquerda e um à direita, e todo mundo que passava e falava: não és o rei dos judeus? E em cima da sua cabeça tem uma placa: Rei dos Judeus, em todas as línguas para se entender. Enquanto isso zombavam de Jesus, falavam de Jesus, e de repente um dos ladrões na cruz vira e fala desse jeito assim: ei, você não é o Cristo? Então desça e salve-me, salve a ti, salve a nós. Quem passava embaixo falava: salve a mim, salve-se daí. Do outro lado, à direita de Jesus, o ladrão vira e fala: cala-te, cala-te. Eu e você somos culpados, mas esse homem é justo. Aleluia! Ele é justo. Ele vira para Jesus e fala: ei, ei, ei! E Jesus, falecendo, olha para ele e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Confissão de pecado, isso é amor. E Jesus vira para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entenda, não existe amor maior. O mundo busca significado para a sua vida. Eles querem a verdade. E eu concordo com o Chambre. Quando ele escreve um pensamento, ele fala: o amor de Deus é mais abundante que a atmosfera. O ar que se eleva em camadas sobre a terra até 50 quilômetros. Enquanto o amor de Deus atinge os céus e preenche o universo. O amor de Deus alcança tudo e a todos. A tudo e a todos. Ele é maior do que o mundo. Ele é maior do que a galáxia. Ele é maior do que o mar. Ele é maior do que o problema. Ele é maior do que o inferno. Ele é maior do que tudo. Esse é o meu e o seu Jesus. Enquanto o homem morria na cruz, ele diz para ele assim: você vai estar comigo no paraíso, porque se arrependeu. Lá estavam os soldados jogando sorte sobre o pano. E entenda o amor de Deus, o seu significado. O amor é aquele atributo de Deus pelo qual ele se inclina a buscar o melhor em cada ser humano. O amor de Deus é um atributo que ele busca o melhor em cada ser humano. Só que quando ele olha para mim e para você, ele só via pecado, ele só via ruína. Estávamos na fila da condenação. Mas quando Jesus estendeu a sua mão para a nossa vida, ele encontrou o melhor em nós, que é Jesus. E a condenação foi extinta, o julgamento cessou, porque Cristo em nós é a salvação, é a rendição que precisávamos. Está seu Cristo morrendo. Hora nona, braços estendidos. Jesus está para morrer. Ele sente sede. Alguém pega uma cana, um isopor, molha no vinagre e leva até a sua boca. Quando ele sente o gosto do vinagre, ele fala: não. Lá está a dor, gemido do nosso Jesus. E quando ele está lá sofrendo, não pense que ele está lá calado e não está sofrendo, ele está sofrendo. O amor dele é sofredor. É sofredor. Está esticado. Chegando a hora que ele não resiste mais, ele clama ao Pai. E alguém sabe como ele clamou? Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você se sentiu desamparado? Você já perdeu o pai? Eu perdi meu pai de 4 meses. Você sabe o que é você se sentir desamparado? Ele não via mais o Pai do céu. Por mim e por você ele está sofrendo. E os homens dizem: ele está clamando por Elias. Mas está lá o meu Jesus sofrendo. Estão zombando dele. Desce daí! Mas ele está aqui, na cruz, onde a humanidade precisa.
todos precisam ser salvos. E esse Jesus, que por amor está ali, ele ora e fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi a morte que venceu ele, ele que venceu a morte. A verdade foi crucificada em uma cruz. E em cima, no cabeceiro de uma cruz, a verdade está escrito em grego: Rei dos Judeus. Em latim, Rei dos Judeus. Em hebraico, Rei dos Judeus. Naquele momento, aleluia, a justiça e o amor de Deus começa a ser completa. Porque a obra de Jesus é o perdão dos pecados, a santificação e a salvação. Naquela hora o véu do templo se rasga de alto a baixo. Nessa hora tudo treme, o céu fica escuro. E o centurião que está do lado de Jesus olha. E quando ele olha, ele fala: verdadeiramente este homem era justo. Não existe justiça sem a obra de Cristo. Não existe verdade se a verdade não for Cristo. Lá morre o meu Cristo, o seu Cristo. A terra treme. Os homens olham desesperados, como naquela cena, sem saber. Mas naquele momento Deus está fazendo justiça em meu e em seu favor. O acesso ao Santo dos Santos foi liberado. E nesse momento podemos ter acesso a Deus. Não precisa de pastor, nem de padre, nem de sacrifício. Jesus é o Cordeiro morto por nós, que nos deu acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, você pode levantar a mão e glorificar o nome dele. Ele morreu por você. Cadê os músicos? Os músicos não estão aqui, meu Deus, arrebatar os músicos da igreja. Ele morreu por mim e por você. Naquele momento, como Milans escreve, o amor entre Deus e o homem significa sua completa e irrestrita autoridade e entrega mútua, bem como completa possessão mútua. Ele não negou nada, o seu sangue foi garantido na cruz para perdoar a mim e a você. Se não entendermos a obra de Jesus na cruz, não vamos entender que depois disso os gregos entenderam que a verdade, ela foi morta e ressuscitou. Está Jesus morto, vieram com a lança e o transpassaram. José de Arimateia vai até o sinédrio e pede o corpo de Cristo para sepultar. Quando pega o corpo de Cristo, coloca num lenço fino e o levam para a sepultura. Levaram o meu e o seu Cristo para a sepultura. É sexta-feira. Você não tem saudade do seu Jesus? Você não entende a obra de Jesus na cruz? Sim, eu queria pregar para você que você vai ganhar um carro novo, uma casa nova, isso é legal. Mas se você não tiver Jesus, carro não te traz felicidade, casa não te traz felicidade. Não. A viagem para Búzios não te traz felicidade. Estar com poderosos e carros novos não vai te trazer felicidade. A felicidade verdadeira encontra-se em Jesus Cristo. Ele é único. Ele é único. Lá vem o sábado. Todo mundo disperso, triste. Jesus está morto. O Messias está morto. Conta-se o autor francês, no ano de 1886, que a bela natureza um dia falou chamada rocha,
Eu sou mais forte do que toda a natureza, porque sou composta de algo duro. Veio a inteligência do homem, criou algo na funilaria chamada ferro. O ferro veio e esmiuçou e quebrou essa pedra. De repente, quando o aço e o ferro achou que era forte, veio o fogo e disse para aquele ferro: te derreterei. Derreteu o ferro e ele disse: eu sou mais forte, porque derreti o ferro que quebrou a pedra. De repente veio a água veio e molhou o fogo, e a água disse: eu sou mais forte, porque venci o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando estava lá pensando a água que era forte, veio o sol e secou a água, e o sol disse: eu sou mais forte, porque eu venci sim a água que venceu o fogo, que venceu o ferro, que venceu a pedra. Quando pensava lá, agora o sol que estava forte e era o mais forte de todos, veio a nuvem, tampou o sol, e a nuvem disse: eu sou mais forte, porque eu venci o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. De repente, enquanto pensava que era mais forte a nuvem, veio o vento e empurrou a nuvem, e o vento dizia: eu sou a mais forte, porque eu venci a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando pensava, o vento que era forte parou em sua frente a montanha, ele bateu na montanha, a montanha disse: eu sou mais forte, porque eu venci sim o vento que venceu a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Mas quando a rocha achou que era forte, veio o homem com sua força e derrubou a montanha. E disse o homem: eu sou mais forte, porque eu venci a montanha que venceu o vento que venceu a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. De repente veio a morte e disse: eu sou mais forte, porque matei Adão, matei Caim, matei Abel, matei Abraão, matei Jacó, matei os discípulos, matei apóstolos, matei discípulos, matei todos. Mas de repente, no domingo pela manhã, ela olhou de lado e lá vem Jesus Cristo entrando no inferno, falando: me dê a chave, eu quero a chave. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu a morte, e vivo ele está. Pode glorificar o nome do Senhor. Cante. Você se expôs. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se me olhar, uma nova chance, eu vou recomeçar.
do seu lado, dê a mão para alguém aí. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Olhe nesse momento. No Getsemane, Pedro não pode orar. A aplicação desse texto, feche seus olhos e comece a orar. A aplicação desse texto é, amados irmãos, vemos que os filósofos gregos achavam que não podiam conhecer a verdade, criando grupos que alimentavam o relativismo moral. Vimos que o homem foi criado para glorificar a Deus, a sua imagem e semelhança. A imagem do homem pode ter sido distorcida, mas Cristo restaurou a imagem do homem com Deus. No Éden perdemos o elo com Deus. No Calvário unimos a Deus outra vez através do sacrifício de Cristo. Bem sabemos que erramos, mas a justiça de Deus em Jesus nos garantiu um livre acesso. O amor de Deus nos garantiu vida eterna. Você pode orar agora. Jesus é o que para você? Ore, não fique com a boca fechada, não fique rasurando, só de palavras. Você queria gritar no seu quarto desesperado. Você em casa que nos assiste, por favor, não perca a linha. Lembre-se que Jesus te ama. Ore agora. Jesus pode salvar a sua família. Jesus pode te curar. Não se mate. Não perderme a sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A igreja está orando por você. Está orando por ela agora. Abra sua boca e ora, igreja. Não ore baixo. Jesus em alta voz clamou. Jesus em alta voz clamou. Escuta a voz de Jesus aí. Deixa na cruz, vai, vai, vai. Deixa na cruz. É na cruz. É na cruz. É na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Aonde nós temos nosso pecado perdoado, foi na cruz. É na cruz. Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a sua igreja nesse momento está orando, Pai. Muitos, meu Pai, estão perguntando até hoje, meu Pai, oh meu Pai, o que é para eles fazerem? Muitos estão perguntando, meu Pai, qual é seu sentido, qual é o propósito da vida deles. O nosso propósito é de adorar, porque não éramos merecedores, mas um Deus bondoso de amor para restaurar a vida deles, Pai. Enviou o seu único filho, e o Deus que amou o mundo de tal maneira enviou o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, Deus. Nós oramos agora, meu Pai, para que eles tenham vida, meu Pai. Que a semana desses nossos irmãos, meu Pai, seja cheia de vida, meu Pai. Que eles levem vida, meu Pai. Vida para o lar. Vida, Senhor, meu Pai, para o trabalho. Vida para a comunidade. Vida para os familiares. Vida para os amigos. Vida para os inimigos. A vida é Cristo. Cristo é a nossa vida, Pai. Que haja uma restauração. O avivamento não vem, meu Pai, com pulos e gritos, mas vem com mudanças de atitudes. Que o avivamento que o Brasil precisa, que o mundo precisa, começa em cada um de nós, meu Pai, com mudanças de hábitos. Oh, Deus poderoso, nós oramos, meu Pai, pela nação brasileira, meu Deus. Derrama o teu sangue para a salvação do presidente ao cidadão mais humilde, Senhor. Ah, meu Pai, nós oramos, meu Pai, pelos governantes, meu Pai, da nossa nação. Oramos, Senhor, meu Pai, por todos, Senhor. Oramos, meu Pai, agora, para que onde eles estiverem, a salvação e o arrependimento alcance-os, meu Pai. Alcance, meu Pai, a nossa nação. Alcance, meu Pai, o nosso planeta. Oramos pelos missionários. Oramos pelos evangelistas, por pastores que estão na janela 1040. Oh,
Pai, homens e mulheres que estão passando dias difíceis por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Meu Pai, nós oramos que essa igreja aprenda a orar ao Senhor e venhamos nos concentrar e buscar ao Senhor, meu Pai. Pai, te louvamos por tudo, te agradecemos, Pai. Coloque uma mão no seu coração. Ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te sirvo, mas sou desmarcelado. Nem todos oraram, Senhor, mas amém. Senhor, eu te sirvo, mas sou desmartelado, porque muitas das vezes não falo do teu amor, não vivo o teu amor. Nos perdoe, meu Deus. Senhor, meu Deus, eu nesse momento te aceito como meu único e suficiente Salvador, e confesso que só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Senhor Deus, eu também, que estive afastado, estou voltando para a tua presença, porque é nos pés da cruz que é a minha salvação, que é a minha libertação, que é a minha paz. Se entre nós alguém pela primeira vez fez essa oração, ou sente a necessidade de voltar para Jesus, eu te convido a vir aqui à frente. Creio que entre nós todos já serve ao Senhor. Nessa noite, eu quero que você entenda: a cruz de Cristo é o suficiente. O Evangelho é a cruz. O que estão fazendo com o Evangelho por aí, não se preocupe. O dia da justiça de Deus está vindo. Essa semana eu vou uma semana que eu tenho ela há 22 anos. Há 22 anos atrás eu preguei essa mesma mensagem. E quando a pastora me convidou para pegar essa mensagem, Deus me falou dessa mensagem. Eu falei: Deus, eu preciso do Senhor. E me desculpa, não é agradecer o homem. A semana toda Deus me pediu jejuns. E eu fiz o dia inteiro, sem água, sem nada. E nesse momento, hoje, eu estou entregando jejum. A semana toda de jejum. Eu quero falar com você. Deus está requerendo da igreja do Minaslândia um arrependimento, um comprometimento, um coração sincero. Ele falava comigo que a mão dele ainda não pesou sobre a humanidade como deveria. Mas o sinal dos tempos estão aí. Ele pediu para se preparar. Eu sei quem me falou, e eu confio em quem me falou. Se ele me sustentou, eu sei que o negócio vai apertar. Se a sua vida de oração é pouca, é melhor você procurar a vida de oração. Se a palavra de Deus não está sendo pregada, pregue. Se você não está lendo, não leia. Se você não está estudando, aproveita para estudar. Aproveita para mandar um vídeo. Deus me cobrava. Essa semana ele falando assim: vídeos, fala do meu amor. As redes sociais estão sendo de brincadeira para crentes. Agora é só falar de tragédias e de brincadeira, mas minha palavra não está sendo falada. Mas virá o tempo em que muitos vão sedento atrás dessa palavra e não terá redes sociais. Virá o tempo em que muitos irão ouvir, mas meu espírito não estará mais no meio, porque a minha igreja subiu. Prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Essa mensagem não é pregada. Falar de Cristo hoje está fora de moda. Falar que você vai ser curado nas suas emoções é fácil. Que você é o queridinho de Jesus porque você foi machucado. Não. A mensagem é: se arrependam e volte ao primeiro amor. Essa é a mensagem. Estenda suas mãos. Cuidado com o que o Senhor pode fazer essa semana. Mas cuidado com o que Ele pode fazer no resto da sua vida. Ele vai cobrar de você tudo que Ele te entregou. Dons e talentos foram para servir eles. Entenda. Existe um galardão. E quantas pedras abrem o galardão que você tem? O que você já fez para Jesus?
Ele está de olho em você, de olho em mim. Se essa palavra é para você, é para mim muito mais. Lembre-se, Ele vai cobrar de você as obras. O Evangelho é renúncia. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, não só hoje, mas para sempre. E todos dizem amém. Vá em paz. E o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, te deu uma semana de vitória. Fale do amor dele. É ele que sofreu por você. O preço já foi pago na cruz do Calvário.